E aí, beleza? Nesse vídeo eu vou explicar como que funciona... Por que eu tô explicando isso, mano? Tá no título, né? É engraçado ver esses youtubers explicando a parada sendo que já tá no título. Simplesmente corta esse começo aí. Eu não gosto de ficar enrolando. Característica da minha TE auxiliar. Meu nome é Gabriel, eu sou um INTJ e eu acredito que a gente entra em loop diariamente. Algumas pessoas mais, outras menos, depende do nível de maturidade da pessoa, de autocontrole, desenvolvimento pessoal, tudo mais. E a gente usa o loop para aliviar o estresse, muitas vezes, usando a função dominante em conjunto com a terciária, ignorando a auxiliar. A gente valoriza mais a auxiliar, é claro, mas ela não é tão dominante assim quanto a função dominante. Então a terciária tem um certo espaço de controle sobre ti também. Um dos meus amigos disse que a gente usa o loop para agilizar as coisas. E eu concordo com ele nisso. Só que muitas vezes, essa forma que a gente tenta agilizar um trabalho ou uma atividade, a gente faz isso por conta do estresse. Então essa agilidade adicional tem um preço alto, muitas vezes. Porque a tua função terciária não é muito desenvolvida e é a maneira que o teu tipo geralmente lida com o estresse moderado. O estresse intenso, pelo que eu li, acontece uma coisa chamada grip, que é as tuas funções baixas ganharem muita dominância sobre ti e as tuas funções altas perderem essa dominância porque tu não tá conseguindo resolver um problema ou porque tá confuso e instável emocionalmente. Em um outro vídeo eu gravo sobre como que funciona o grip, ou a grip, se vocês quiserem. Beleza, já sabemos a parte teórica, mas para ficar melhor de entender, vamos ver na prática. Nos meus vídeos antigos, eu noto que muitas vezes eu soei meio babaca e arrogante. E esse tipo de comportamento é bem comum nos INTJs, porque o loop deles é da intuição introvertida dominante com o sentimento introvertido terciário, que gera situações como essa. Eu tô tentando mudar isso daí em mim, porque eu controlando o meu loop, eu consigo me dar melhor com pessoas de tipos que eu geralmente não me daria tão bem. E além disso, mais gente vai passar a me assistir no YouTube e avaliar de forma mais imparcial o que eu falo, em vez de ficar me julgando como errado só porque não gosta de mim. E isso acontece inclusive com pessoas inteligentes. É muito difícil ter um debate produtivo quando a pessoa não tá sendo gentil contigo, quando ela tá ridicularizando tua ideia ou te xingando. Eu sei como que é. Beleza, então vamos lá. Por conta das funções introvertidas terem a maior parte de sua formulação de opinião feita de forma individual e as extrovertidas de forma coletiva, os usuários da NI acham muitas vezes os usuários da NE irritantes, porque apesar de um ENTP e um INTJ terem a intuição igualmente desenvolvida, ou seja, ambos têm ela como função dominante, o ENTP fica falando um monte de merda sem sentido para ver como que o ENTJ vai responder elas. Já o INTJ só fala o necessário, evitando questionamentos inúteis. Nesse trecho aqui, dá pra ver que tá acontecendo um comportamento que é a função ao tentar ganhar o na tua consciência e ter mais voz ativa do que até. Só que às vezes isso é extrapolado. No caso do INTJ, fazendo ele usar mais palavras que podem soar desagradáveis para outras pessoas e também sendo mais curto e grosso, sem ligar se alguém se ofendeu com isso, com o objetivo de poder expressar suas opiniões sem fronteiras. O loop eu considero mais quando é uma coisa que tu faz que não é tão bem pensada e te traz mais prejuízos do que benefícios, entendeu? Então, por que eu tô mostrando isso daqui? É porque esses comportamentos poderiam muito bem se encaixar em um loop. E, na verdade, considerando que hoje eu mudei de ponto de vista, talvez dê pra chamar de loop. Às vezes a terciária ganha tanta dominância que a auxiliar não consegue funcionar direito, porque são duas perspectivas opostas, valorizam coisas opostas. Aqui eu não devo ter percebido na hora que eu gravei, mas o que eu disse não tá totalmente certo. Tem muitos XN e XPs que são de fato como que eu falei, mas tem gente que é mais madura. Por exemplo, o meu amigo Murilo. Nesse vídeo eu falei bem mal de quem tem intuição extrovertida alta, e me desculpa, eu não queria ter feito isso daí. Pelo menos não dessa forma. Pode dar a entender que eu não
não gosto de quem tem intuição extrovertida alta, sendo que grande parte dos meus amigos tem. E ENTP e INTP estão entre os meus tipos favoritos. Pode ter parecido que eu falei nesse vídeo que a intuição introvertida é melhor do que a intuição extrovertida, mas não, eu não acredito nisso. Ambas têm vantagens e desvantagens diferentes, que são melhores em áreas diferentes. Por exemplo, tem bastante ENTP, que é humorista. O INTJ é mais travado com isso, então é um pouco complicado. Já pelo que eu vejo, tem mais INTJs que estudam a fundo o MBTI e essas teorias de personalidade do que os ENTPs. Os ENTPs também são bons nisso daí. Na verdade, acho que eles são um dos melhores tipos para isso também. Só que não é a zona de conforto do ENTP. Então, por mais que o INTJ consiga fazer um humor bem criativo e engraçado, e por mais que o ENTP consiga entender muito bem de MBTI, não é a zona de conforto. Se tiver alguma pergunta, comenta aqui embaixo. Dicas também são bem-vindas. Se inscreve no canal, dá like, blá blá blá. E é isso, até o próximo vídeo.